Bora falar do jogo do Santos, que perdeu ontem? Bora! Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de começar falando do jogo, quero começar com uma pergunta que foi muito feita ontem nas redes sociais. Onde está a transmissão do jogo do Santos, Premier? Pois é, ontem nós tivemos um problema no início do jogo. Algumas pessoas conseguiram sim acessar a transmissão ali quando o jogo começou, normalmente, mas a grande maioria das pessoas teve muita dificuldade em conseguir assistir ao jogo. Eu, por exemplo, só consegui acessar o jogo, só liberaram um sinal para mim com 25 minutos do primeiro tempo. Outras pessoas demoraram 20 minutos, outras até 35 minutos. Isso porque a Premier esqueceu de liberar o sinal do jogo do Santos. Eu pago o Globoplay, eu assino o Globoplay Premier ali. E para mim, como eu disse para vocês, demorou 25 minutos para o sinal ser liberado. E quando a gente entrou ali no Instagram do Santos, muita gente reclamou. Eu, inclusive, fiz vídeo do que aconteceu. Eu realmente achei um descaso tremendo por parte da Premier de fazer isso. Eu, por exemplo, foi a época que eu assistia vários jogos na Premier, Hoje eu assisto exclusivamente apenas os jogos do Santos. Então eu basicamente assino a Premier hoje apenas para ver os jogos do Santos. E quando o Santos vai jogar, eu me deparo com esse problema de não conseguir assistir ao jogo do Santos porque o sinal não está liberado, não estava aparecendo ali para que eu pudesse escolher essa opção. Tava passando sim outros jogos, 3 inclusive, mais um mosaico, e nenhum deles era o jogo do Santos. Eu fiquei muito frustrada no momento de ter que esperar e ficar desesperada procurando, atualizando sem parar o aplicativo, tanto no celular quanto na minha TV, para conseguir assistir ao jogo. E como eu disse para vocês, eu tive que esperar realmente 25 minutos até poder entrar ali para assistir a essa partida. E eu acho que não só por parte da Premier, que eu fiquei decepcionada, mas também com o Santos. Porque se eu tenho um produto ou um serviço e eu entrego esse produto e serviço para terceiros, para que eles façam com que esse produto e serviço chegue ao meu consumidor final, ou seja, eu tenho o jogo, entrego a transmissão para a Premier para que ela entregue essa transmissão para os torcedores, é minha obrigação, é de minha responsabilidade checar se isso está realmente sendo feito da melhor forma possível. Porque o torcedor, gente, o torcedor é o bem mais precioso de um clube de futebol. É o torcedor que está ali pagando todos os meses o sócio, entendeu? Que está ajudando o clube com o dinheiro. Eu, por exemplo, pago meu sócio todo santo mês, sem falta. E além disso, eu também assino a Premier e pago todo santo mês a mensalidade sem falta. Então eu me senti muito desrespeitada por não conseguir assistir os primeiros 25 minutos do jogo ontem. E assim, não foi um episódio à parte, tipo, nossa, só aconteceu ontem e você já tá surtando. Não. Não é a primeira vez que acontece de demorar para começar o jogo do Santos. E, inclusive, teve um outro jogo recente, até, eu não lembro se cheguei a citar aqui no canal, que a gente se deparou com problemas durante a transmissão, que ficava cortando a imagem. Muita gente reclamou, principalmente no Twitter, que é uma rede social que as pessoas realmente vão para fazer esse tipo de depoimento. E foi falado ao vivo pelo narrador da partida, que para ele, inclusive, também estava tendo esses cortes na imagem. Ele foi bem claro, ele falou, olha, peço desculpas pela imagem ruim, mas é porque o sinal não está vindo da Premier. Ou seja, o Santos fechou esse contrato com o Grupo Globo para transmitir os seus jogos e não é nem a Premier que está fazendo essas imagens desses jogos. O que é ainda mais frustrante, essa na verdade é a forma que estão lidando com o torcedor do Santos. Como eu disse para vocês, hoje eu assisto apenas os jogos do Santos, É muito difícil assistir outros jogos de outros times brasileiros na Premier, eu tô muito focada no Santos. Então, eu não sei dizer se outros times, outros torcedores, estão enfrentando esse problema ao assistir um jogo na Premier. Mas ontem, eu posso dizer com toda certeza do mundo que muitos torcedores do Santos ali, até mesmo do Avaí, que foram acompanhar o jogo na Premier, enfrentaram esse problema
com o streaming ali, né? Que não conseguiram assistir ao jogo do Santos pelo menos uns 35, 25 minutos do primeiro tempo. Assim, extremamente frustrante. Então, eu realmente espero que melhore, porque não é legal, né? Não é legal, principalmente porque não é uma coisa gratuita. A gente tá pagando pra isso, a gente tá pagando pelo serviço. Então, no mínimo, eu espero poder ligar a minha TV e ter o jogo do meu time lá já com o sinal liberado para eu assistir. Se o jogo começa às 4 horas, eu quero que às 4 horas esteja liberado o sinal, porque eu tô pagando para isso. Enfim, gente, sem mais delongas, sem focar muito nesse assunto, por mais que eu já falei aqui 5 minutos, vamos falar do jogo que não foi grande coisa também, né? O que o Santos tem deixado de jogar é frustrante também. Então, ontem eu consegui me frustrar não só com a transmissão, mas também com o futebol apresentado pelo Santos, que não é dos melhores. Defesa. Pode-se considerar que tá funcionando mais ou menos. Ali. Gil e o Jair têm dado, assim, a conta do recado no mais. O Brasão também tá fazendo boas partidas. O JP Sherman ontem, ele ainda não voltou, né? Quem atuou ali pela lateral foi o Rodrigo Ferreira, o Escobar do outro lado. O meio campo formado por João Schmidt, Pituca e Serginho, como a gente tá acostumado nessas últimas partidas. Muito abaixo também, tanto o João Schmidt, que ontem teve um erro bizarro que quase rendeu o gol do Avaí também. Eu vi isso no replay, porque enquanto estava acontecendo esse lance eu não conseguia acompanhar ao vivo, porque não estava tendo o sinal liberado para mim, né? Mas eu vi no replay que foi uma saída de bola do Santos muito perigosa. O Avaí conseguiu recuperar a bola ali. E o Pituca também muito apagado durante o jogo inteiro, errando muito. Então, assim, ontem, até o Guilherme, que se sobressai tanto nos jogos do Santos, ontem não conseguiu se sobressair. Teve aquele pênalti em cima do Otero que o Guilherme foi pra cobrança e acabou não convertendo. Então, assim, ontem o time se apresentou de forma muito mal na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, né? Ou melhor, na Vila Viva Sorte, já que agora esse é o nosso nome, né? O nome do nosso estádio, Vila Viva Sorte. Só que assim, gente, de sorte mesmo, ainda não aconteceu nada a nosso favor, eu posso dizer isso pra vocês, porque quem saiu na frente foi o Avaí, e como eu disse pra vocês, o time não conseguiu colaborar muito ali, jogando e apresentando um bom futebol. A gente até tava tentando alguma coisa, né, mas quando o Guilherme erra a cobrança de pênalti, o time dá uma murchada ali e começa a deixar o Avaí controlar a partida. Eu disse pra vocês em um jogo recente que o Santos estava voltando, não contra o Sport, que a gente empatou na Vila também, foi o primeiro tropeço em casa ali que preocupou um pouquinho, e agora essa derrota que acabou com a nossa invencibilidade das últimas partidas. Eu disse pra vocês que o Santos estava voltando a jogar bem na Vila Belmiro, né? Eu acho que ou eu ziquei o Santos, ou o Santos tá tentando calar minha boca de alguma forma, porque depois de alguns jogos o time meio que, enfim, entrou nesse modo que não passa vontade nenhuma em campo, não mostra vontade nenhuma em campo, né? E aí a gente olha pro banco, olha pro Carille, espera ele mexer, mudar alguma coisa no time, e ele vai simplesmente tirando todo mundo do meio campo e colocando só atacante. Ontem o Bilharte estreou, né? O Vila Real também estreou, que subiu ali da categoria de base. Só que, gente, adianta colocar só atacante? Se a gente, tirar todo mundo do meio campo e colocar atacante? Sendo que o nosso problema tá sendo levar essa bola com qualidade pro ataque. Não adianta a gente só colocar atacante nesse time se a gente não monta ali um meio campo. Parece que o time, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo em campo. O Furt, por exemplo, toda hora que você olha pro Furt, ele nunca tá na posição que ele precisa estar. Eu já disse inúmeras vezes pra vocês. O Furt não é um centroavante de movimentação. E o que a gente tem visto o Furt fazer é esse trabalho, essa função de um centroavante de movimentação. Só que ele não tem velocidade para correr o campo inteiro, como o Marcos Leonardo, por exemplo, fazia, e depois tá lá na frente pra, sei lá, tentar cabecear uma bola, tentar finalizar uma bola. Por mais que ontem teve uma jogada do Jair pro Guilherme, do Guilherme pro Furt, que o Furt acabou não finalizando da melhor forma, né? Mas tudo bem, o Furt, enfim, tá jogando muito errado. Eu acho que o Furt tá jogando muito errado, isso tem atrapalhado muito o jogo dele, tem atrapalhado também o jogo dos Santos, porque quando a gente cruza uma bola na área não tem ninguém lá. Então assim, gente, o time, ele tá jogando errado, o Guilherme tá correndo o campo inteiro ainda, né? Toda hora que você olha pro Guilherme, o Guilherme tá em vários campos.
vários cantos ali. Gente, não é assim que funciona. Eu acho que é interessante jogadores polivalentes, mas não quando esse jogador tem que fazer todas as funções. Ele tem que fazer a lateral, ele tem que fazer a parte da defesa, ele tem que fazer a parte do meio campo, ele tem que fazer a parte do ataque, ele tem que ir dentro da área pra cabecear. Gente, é muito difícil. Não dá pra gente sobrecarregar apenas um jogador. Porque aí chega no final do jogo, o Guilherme já não tem mais fôlego pra conseguir as arrancadas que a gente precisa muitas vezes. Então, assim, o time do Santos hoje não é um time organizado. A gente não tá vendo esse time organizado jogando. A gente tá vendo um time que conseguiu vencer alguns jogos em sequência ali, conseguiu também os empates, e que, com esses resultados positivos, às vezes um gol aqui, um outro gol ali, conseguiu resultados e a gente meio que acha que tá tudo bem, quando, na verdade, futebolisticamente falando, e deixando o resultado de lado, a gente não tem apresentado um grande futebol. E isso é preocupante. Ah, mas é vice-líder. A gente perdeu a liderança pro Mirassol, né? Mirassol 38, o Santos continuou com 37 ali, estacionou. Ah, e a gente é vice-líder, a gente era líder até antes dessa rodada acontecer. Ok, a gente é líder. Só que assim, esse futebol tem garantia, sabe? Amanhã, se a gente pegar um joguinho um pouquinho mais complicado, como foi ontem, por exemplo, tem garantia de que a gente vai conseguir encontrar uma solução? Porque ontem o Santos não conseguiu encontrar uma solução para fazer um gol no Avaí. Entendeu? É disso que eu tô falando. O futebol apresentado pelo Santos hoje e o futebol que o Carille tem mostrado ali comandando o Santos é um futebol que não nos dá garantia de sucesso, de garantia de vitória. Pode acontecer de ganhar, mas também pode acontecer de perder. Só que a gente tá muito mais favorável a perder o jogo do que ganhar, entendeu? É basicamente isso que a gente tem, essa impressão que a gente tem assistindo ao jogo do Santos. Então tá sendo muito complicado defender o Carille, né? Porque aí chega na coletiva, ele vem com aquele papo manso dele. É até interessante, as ideias dele são bem interessantes. Ele fala de um jeito que a gente olha e fala, cara, realmente tem um trabalho acontecendo ali. Só que a gente não tá vendo esse trabalho passar pra dentro de campo. O time tá tendo muito tempo pra treinar. O time tá tendo uma semana pra descansar, pra treinar, pra analisar onde errou no jogo passado, pra tentar melhorar. E a gente não tá vendo essa evolução. Muito pelo contrário, como eu disse pra vocês no jogo de ontem, jogando em casa, na Vila Belmiro, na Vila Viva Sorte, eu tenho que acostumar a falar agora, né, o nome do nosso patrocinador, mas jogando em casa, a gente não conseguiu vencer o Avaí. O Avaí estava em 10º, com 28 pontos, e o Santos era líder do campeonato. É futebol, isso pode acontecer, ok, só que não é interessante a gente perder ponto besta, bobo, dentro de casa. Entendeu? Porque lá na frente, esses pontos podem fazer falta. A gente tinha aberto ali uma vantagem interessante. E agora, mais uma vez, com esses tropeços dos últimos jogos, a gente deixou os caras encostarem. E agora até mesmo passarem a gente. E isso, sim, não é interessante. Então, eu realmente espero que... Na verdade, agora a gente não vai ter uma semana pra descansar, né? Porque o Santos joga no meio da semana e depois joga no final de semana. Então, assim, a gente não tem uma semana pra descansar. É muito pouco tempo pra se recuperar, pra treinar e depois voltar a campo. Acho que o Santos joga na quarta-feira contra o Guarani, se eu não estiver enganada. Mas se eu estiver enganada vai aparecer o jogo certo aqui, mas eu acho que é isso mesmo. E assim, quem sabe a gente não joga melhor? Com pouco tempo pra se recuperar, pra treinar e voltar a campo, quem sabe o Santos não joga um pouco melhor? Já que a gente tá tendo 7 dias, 10 dias e não tá jogando nada, o time tá morto em campo, a gente olha e fala assim, porra, o cara não tá correndo, entendeu? Eu falei um palavrão, desculpa. Eu me empolguei aqui, desculpa. Mas, né, tipo... Não tá passando vontade. Eu ali correria mais do que ele. É meio essa sensação que passa, entende? A bola tá passando aqui assim e o cara, tipo, olhando. Essa é a sensação que passa. O Santos hoje é um time acomodado. E não pode ser um time acomodado porque a gente ainda está na Série B, a gente ainda está competindo e não tem nada ganho. Então o Santos tem que voltar a jogar bola mais rápido possível. Porque, gente... A gente pensa que não, mas olha, as rodadas vão acontecendo, o ano vai acabando, a competição vai acabando, e daqui a pouco é hora de decidir nosso futuro. E eu realmente espero que o nosso futuro seja ali voltar à elite do futebol brasileiro, mas a gente precisa jogar bola, porque não dá pra brincar.
Enfim, comenta aqui o que vocês acharam dessa partida e o que vocês esperam pro próximo jogo. E também eu quero saber se na casa de vocês aí a transmissão deu essa bugada ali no início para liberarem o sinal ou se foi tudo normal, porque como eu disse para vocês, algumas pessoas conseguiram assistir o jogo normalmente, mas outras pessoas, inclusive eu, teve essa dificuldade ali para acompanhar a partida. Comenta aqui que eu quero saber. Um beijo para vocês, gente, e até a próxima. Tchau!